Olá, prezados amigos e irmãos, paz e graça seja com todos. Com imenso prazer, mais uma vez, estamos aqui para dar continuidade ao tema da lição da Escola Sabatina. A lição da Escola Sabatina ataca os pilares, os princípios de nossa fé. Irmãos, o último vídeo que foi feito dessa série, eu basicamente não coloquei textos do Espírito de Profecia refutando os textos da lição. E achei por bem refazer o vídeo. Eu preparei o PowerPoint e coloquei todos os textos do Espírito de Profecia, digo todos, do grande conflito, refutando aquelas partes da lição que vem atacando os pilares. E nós iremos, nesse instante, darmos início a esse trabalho e apresentar para os irmãos os textos do grande conflito, alguns que eu selecionei, que vêm na minha mente, para poder ter um esclarecimento melhor para todos, mostrando realmente que a lição está atacando a doutrina do santuário, do juízo de investigação e da expiação. Que o que a lição da Escola Sabatina está apresentando ao povo de Deus é a doutrina de Forte, certo? É o vinho de Babilônia. Então, vamos dar início a mais um trabalho. Eu peço a vocês que se inscrevam nesse canal, que divulguem esse vídeo, que é uma mensagem que vem trazendo um conhecimento, vem trazendo uma postura, uma firmeza da verdade de Deus para o seu povo nesses últimos dias. Oremos então. Santo, Santo, nosso Deus, nosso Criador, em nome de Jesus, Senhor, lhe agradecemos por tudo, pedimos as suas bênçãos mais uma vez, a iniciarmos mais um trabalho para o Senhor, e em nome de nosso Salvador Jesus, Senhor. Amém. Olá, meus irmãos, paz e graça seja com todos. Nós iremos começar a ler os textos do Espírito de Profecia. O título de nossa mensagem é a lição da Escola Sabatina, ataca os pilares de nossa fé. A lição de Daniel, ela está atacando de uma forma e de outra, de vários ângulos, a doutrina do santuário, do juízo de investigação, da expiação e da vitória sobre o pecado. Vamos começar lendo Mensagens Escolhidas, volume 1, a página 204 em diante, que diz assim: o inimigo das almas tem procurado introduzir a suposição de que uma grande reforma deveria efetuar-se entre os adventistas do sétimo dia, e que essa reforma consistiria em renunciar às doutrinas que se erguem como pilares de nossa fé e empenhar-se num processo de reorganização. Prezados irmãos, a profetisa do Senhor, ela mostrou, Deus colocou em sua mente, em sua pena, que haveria um ataque aos pilares de nossa igreja. Essa apostasia chama-se ômega, ou seja, a apostasia final aos princípios da verdade. E ela também nos mostra que a organização iria se tornar numa outra organização. Irmãos, lembramos muito bem que lá no deserto, quando Moisés organizou aquela igreja, organizou aqueles líderes, e aquela mesma organização, aquela mesma liderança, ela havia passado agora por uma mutação, por uma transformação, que chegou a crucificar o próprio Filho de Deus. Então a história do passado, Eclesiastes 1:9, diz que se repete. Essa mesma organização, aquele mesmo povo que passou pelo Mar Vermelho
de 22 de outubro de 1844. O mesmo povo que apedrejou, que queria apedrejar Caleb e Josué, o mesmo povo que estacionou na beira do Rio Jordão, é o mesmo povo de hoje, a mesma organização que está apostatada, querendo dirigir o povo de Deus para a perdição. Nós não falamos que a igreja tem apostasia, mas a igreja está em apostasia. A igreja é dividida em 4 áreas. Se você for olhar na área de educação, está apostatada. Se for olhar na área de ministério, está apostatada. Se for olhar na área de saúde, está apostatada. Então todas as áreas estão apostatadas. Então, formando-se o grupo, a igreja está em apostasia. Mas existem alguns apaixonados que não querem aceitar essa realidade. Os princípios da verdade nos quais a igreja remanescente tem crido por longo tempo foram rejeitados, diz ela. Uma nova organização foi estabelecida, foi escritos livros de uma ordem diferente, filosofia intelectual tomou o lugar das verdades fundamentais da igreja. O sábado foi menosprezado e um novo movimento está sendo liderado por homens agressivos que não permitem a coisa alguma opor-se a eles. São homens agressivos, são homens violentos, são jesuítas. Aqui está o que a nossa profetisa em 204 de Mensagens Escolhidas nos diz. Um sistema de filosofia entrou dentro da igreja, uma nova organização, hoje é o que nós temos. Livros de ordens diferentes, como essa lição que nós estamos estudando, que não tenham assim diz o Senhor, mas um assim diz os teólogos, assim diz os pastores, assim diz os doutores em teologia. O assim diz o Senhor diz, é uma cena arrepiante sob a bandeira de nova luz. Poderosas forças moldou a igreja de Deus em alguma nova forma irreconhecível. Agiram eles em nome de uma reforma, esquecendo que a reforma que a Bíblia requer é uma reforma de vida, não da doutrina estabelecida. Esquecendo-se da advertência de Ellen G. White de que a igreja necessitava de viver à altura da luz que já possuía. Eles certamente introduziram dessa forma profunda confusão na igreja, como devem viver os adventistas verdadeiros, como eles devem viver, qual a decisão a tomar. Não há nada sutil relacionado com o adventismo. Ele não sussurra ao mundo, mas grita. Ele começa segundo a imagem da Bíblia, com anjos falando em alta voz no meio do céu. Ele termina com o mais poderoso terremoto da história e, tendo obtido a atenção do mundo, exibe a lei de Deus e proclama que o juízo já começou. Há pouco lugar numa religião assim, para padrões dúplices, para pregar uma coisa e fazer outra. O povo de Deus reclama estar vivendo no grande dia antítipo da expiação, com as suas vidas sendo passadas em revista final perante Deus. E uma das maiores falhas concebíveis seria dar tal mensagem e viver como se ela não fosse verdadeira. Sim, quando nós colocamos nossas vidas para a esquerda e a verdade para a direita, então nós estamos dizendo que essa mensagem não existe, não é verdadeira. Não obstante, este é o resultado invariável de um ataque ao santuário ou ao juízo investigativo.
O Adventismo produz um problema inevitável para todo indivíduo que já tentou reescrever a verdade adventista. O santuário e a santificação estão relacionados de maneira indizível. Ataque um e causará dano também ao outro. Remova a verdade do santuário com sua poderosa mensagem de verdadeira reforma e você se verá logo perdido numa confusão de termos teológicos, tentando explicar por que as obras são até necessárias. Ataque a santificação e você não poderá descansar confortavelmente até que remova a persistente luz do santuário celestial. Não sejais enganados, diz ela, muitos se apartarão da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e a doutrinas de demônios. Temos diante de nós o alfa desse perigo. O ômega será da natureza mais surpreendente, disse ela. Quando homens na posição de líderes e professores trabalham sob o poder de ideias espiritualistas e sofismas, ficaremos calados por medo de prejudicar a influência deles? Enquanto almas estão sendo enganadas? Aqueles que se sentem tão pacíficos em relação às obras de homens que estão danificando a fé do povo de Deus, são guiados por um sentimento enganoso. Ficaremos calados, irmãos? Irmãos que se dizem da verdade presente. Ficaremos calados com medo dessa nova organização? É você um covarde? Um covarde da verdade presente? Assim diz o Senhor. Energia renovada é agora necessária. Ação vigilante é convocada. Indiferença e indolência resultarão na perda da religião pessoal e do céu. Minha mensagem para vós é: não mais consintais a ouvir sem protestar contra a perversão da verdade. Devemos firmemente recusar sermos afastados da plataforma da verdade, que desde 1844 tem suportado o teste. Diz a palavra de Deus que deveríamos protestar todos que se dizem da verdade presente, todos. Deveríamos protestar contra os erros contidos nessa lição, em outras literaturas e aqueles que procedem de nossos púlpitos. Ela diz mais: que influência é essa que conduziria os homens neste estágio de nossa história a trabalhar de um modo secreto e desonesto e poderoso para romper o fundamento de nossa fé? O fundamento de que foi lançado no início de nossa obra pelo estudo fervoroso da palavra e pela revelação. Sobre este fundamento temos estado construídos passados 50 anos. Imaginais que quando viu o começo da obra, que removeria alguns dos pilares de nossa fé, eu teria algo a dizer? Devo obedecer a ordem, enfrentai-o, ela diz, que devemos enfrentar o ômega da apostasia. Na lição passada nós mostramos, em algumas páginas da lição, página 106 e outras páginas, que em 1978, na década de 70, Desmond Ford, ele começou a mudar os termos. Ele deixou de usar a palavra juízo de investigação, juízo de investigativo, para usar juízo pré-advento ou juízo celestial, deixando o povo confuso, distanciando o povo para o juízo investigativo, certo? E a palavra de Deus no Grande Conflito, página 485, diz, e página 480: assistido por anjos celestiais, nosso grande sumo sacerdote entra no lugar santíssimo.
E ali comparece a presença de Deus a fim de se entregar aos últimos atos de seu ministério em prol do homem, a saber, realizar a obra do juízo de investigação. Ela diz aqui a obra do juízo de investigação. Por quê? É um juízo em que os nossos nomes do povo de Deus será analisado minuciosamente. Ela diz aceita-se nome e rejeita-se nome, certo? Então, o nome é o juízo de investigação. Ela diz mais a obra do juízo investigativo. E a extinção dos pecados deve efetuar-se antes do segundo advento do Senhor. Juízo investigativo, não é juízo pré-advento, nem juízo celestial, mas o juízo de investigação. Ela diz mais na página 424, o juízo investigativo, página 425, enquanto o juízo investigativo prosseguir no céu. Então ela sempre está usando a palavra juízo de investigação ou juízo investigativo. Nunca juízo pré-advento ou juízo celestial, certo? Não, o juízo mundial é juízo de investigação. A lição diz mais. Alguns têm indagado se Deus começaria o juízo dos vivos em qualquer momento. Ela diz, tal preocupação impede que a vida cristã seja desfrutada em sua plenitude. Então, a lição diz aqui que nós não devemos nos preocupar com esse juízo, que hora que vai começar ou não, porque se nós focarmos a nossa mente a esses temas, nós iremos deixar de desfrutar a vida em toda a sua plenitude. Enquanto lá em Israel, naquele tempo, antigamente, quando chegava o dia 10 do 7º mês, ou seja, desde o dia 1º do 10º mês, que era a festa das trombetas, que a festa das trombetas era um preparo para o povo de Deus, certo? Em que os sacerdotes se levantavam e começavam a tocar as trombetas de prata, certo? Anunciando que algo muito sério e muito importante estava por vir, em que todo o povo de Israel, toda a nação de Israel deveria se ajuntar para aquele grande acontecimento que seria o juízo, ou seja, a expiação final. E se alguém tivesse em pecado, seus nomes seriam riscados e ele seria completamente eliminado do meio do povo de Deus. Então, em 1831, Guilherme Miller, representando a festa das trombetas, dando aquele soar que algo estaria acontecendo. Então hoje também aqueles líderes sinceros estão representando aqueles que devem tocar a trombeta, aquele servo fiel, que o juízo dos vivos está chegando. Então é hora para o povo de Deus querer desfrutar este mundo, gozar sua plenitude, como diz a lição. Isso é tremenda apostasia. Chama-se apostasia do Jordão. Apostasia do Jordão. Certo, irmãos? Lembre-se que ali foram os principais líderes que foram enforcados, porque foram eles que conduziam o povo de Deus à apostasia do Jordão. O assunto do santuário e do juízo de investigação deve ser claramente compreendido pelo povo de Deus. Todos necessitam para si mesmos de conhecimento sobre a posição e obra de seu grande sumo sacerdote. Aliás, ser-lhe-á impossível exercerem a fé que é essencial neste tempo, ou ocupar a posição que Deus lhe deseja confiar. Cada indivíduo tem uma alma a salvar ou a perder. Cada qual tem um caso pendente no tribunal de Deus. Olha só, pendente. Cada um há de defrontar face a face o grande juiz.
Quão importante é, pois que todos contemplem muitas vezes a cena solene em que o juízo se assentará e os livros se abrirão. Enquanto a palavra de Deus diz bem aqui que nós devemos várias e várias vezes contemplar, focar esse juízo de investigação, porque nós temos um caso pendente lá. A lição da escola sabatina diz que nós não devemos nos preocupar com esse juízo, porque isso vai nos impedir de desfrutar o mundo em sua plenitude. Diz mais a página 491 do Grande Conflito: Vigiai, pois, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. Perigosa é a condição dos que, cansando-se de vigiar, volvem às atrações do mundo. Olha só. Enquanto o homem de negócio está absorto em busca de lucros, enquanto o amante dos prazeres procura satisfazer aos mesmos, enquanto a escrava da moda está a arranjar os seus adornos, podem ser que naquela hora o juiz de toda a terra pronuncie a sentença: pesado, forte na balança e forte achado em falta. Então aqui nós devemos viver hoje em foco, que a qualquer momento o juízo dos vivos podem levantar e que a minha e a tua vida deve estar em condição de permanecermos em pé perante o grande juízo de toda a terra. A lição diz mais, na mesma página, que o juízo dos vivos só vai acontecer quando as 7 últimas pragas começarem a cair e quando a porta da graça se fechar para o mundo inteiro. Isso é uma grande mentira. Ali será o juízo de Babilônia. Babilônia será castigada com 7 últimas pragas. O juízo dos vivos adventistas do 7º dia do povo de Deus acontecerá muito antes da porta da graça se fechar. Muito antes. Certo? A palavra diz que primeiro o juízo começa pela casa de Deus. Vamos ler o Grande Conflito, página 490. Solenes são as cenas ligadas à obra final da expiação. Momentosos os interesses nela envolvidos. O juízo ora se realiza no santuário celestial. Há muitos anos esta obra está em andamento. Breve, ninguém sabe quão breve passará ela aos casos dos vivos. Na augusta presença de Deus, nossa vida deve passar por exame. Atualmente, mais do que em qualquer outro tempo, importa a toda alma atender à admoestação do Salvador. Vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Se não vigiares, virei a ti como um ladrão, e não saberá a que hora sobre ti virei. Esse texto de Marcos 13, versos 33 e Apocalipse 3, 3 está se referindo não à segunda vinda de Cristo, mas está se referindo à cena do juízo dos vivos. Você pode comparar com 2 Testemunhos para a Igreja, página 190. Está se referindo ao juízo dos vivos. Ao juízo dos vivos. Quando se encerrar a obra do juízo de investigação, o destino de toda a terra terá sido decidida, ou para a vida ou para a morte. O tempo da graça finaliza pouco antes do aparecimento do Senhor na nuvem do céu. Olha só aqui a cronologia. Juízo dos vivos, fecha a porta da graça, 7 últimas pragas, a voz de Deus é ouvida no céu, ressurreição especial, Cristo retorna, subimos ao céu, milênio, retorno à terra, purificação total.
Essa é a sequência. Essa é a sequência que temos. Diz mais. Apocalipse prevendo aquele tempo. Que tempo? Declara: quem é injusto faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é sujo faça justiça ainda, e quem é santo seja santificado ainda. E eis que cedo vem, e o meu galardão é estar comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Vamos comentar de novo a lição da escola sabatina. Assim, em vez de condenação, o juízo celestial nos trará vindicação e livramento. A lição de escola sabatina está dizendo aqui que esse juízo ele não vai condenar ninguém, certo? Que ele não vai condenar a adventista do sétimo dia. Ele é só para vindicar nosso nome, o nome de Cristo. Mas vamos ver o que nos diz o grande conflito, irmãos, página 483. Ao abrir-se os livros de registro no juízo, é passada em revista perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus. Começando pelos que primeiro viveram nesta terra, nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva, finalizando com os vivos. Todo nome é mencionado, cada caso minuciosamente investigado. Aceitam-se nomes e rejeitam-se nomes. Está vendo? Aceitam-se nome e rejeitam-se nomes. Absolvidos e condenados. Condenados e absolvidos. Essa é a realidade. Quando alguém tem pecados que permaneçam nos livros de registro, para os quais não houve arrependimento nem perdão, seu nome será omitido do livro da vida, e o relato de suas boas ações apagado do livro memorial de Deus. O Senhor declarou a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Êxodo 32, versos 33. Diz o profeta Ezequiel: desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Então aceita-se nome e rejeita-se nomes, irmãos. Essa é a realidade, certo? Esta é a realidade. A lição diz mais. Como você se sente com a perspectiva de um juízo universal? O juízo não é universal. Ele não abrange o universo, as pessoas do mundo. Como nós falamos no início, o juízo chama-se juízo de investigação, ou juízo investigativo. Vamos ver o que nos diz a profetisa do Senhor. No tempo indicado para o juízo, o final dos 2.300 dias, em 1844, iniciou-se a obra de investigação e apagamento dos pecados. Todos os que já professaram o nome de Cristo serão submetidos àquele exame minucioso. Então, aqui o grande conflito vem mostrando que o juízo ele é apenas para o povo de Deus, começando pelos aqueles que primeiro professaram fé em Cristo, como Adão, Eva, Caim e Abel, Sete, Enoque e etc. Então, começando primeiro pelo povo de Deus, aqueles que já morreram, e finalizam por aqueles que estão vivos no momento atual, certo? Então, não é um juízo universal que vai abranger o mundo inteiro, de maneira nenhuma. Ela diz mais: assim, no grande dia da expiação final e do juízo investigativo, os únicos casos a serem considerados são os do povo professo de Deus. O julgamento dos ímpios constitui obra distinta e separada e ocorre em ocasião posterior. Então aqui mostra que o juízo que ora está acontecendo no céu é um juízo somente para o povo de Deus. Certo, irmãos? Não é para o universo inteiro, todas as pessoas do universo, de maneira nenhuma.
Isso não é verdade. Diz mais: alguns têm argumentado que a purificação do santuário no céu depende da purificação do povo de Deus na terra. Aqui agora nós estamos lendo o livro, esse livro, o livro da Nova Teologia. Ele continua: assim tem argumentado, alguns têm argumentado que a purificação do santuário no céu depende da purificação do povo de Deus na terra. O autor da lição não acredita, da Nova Teologia, da Nova Liderança, não acredita que para o santuário ser purificado no céu é necessário que o povo de Deus seja purificado na terra. Isso não é mais doutrina adventista do sétimo dia, mas é a doutrina verdadeira da verdadeira igreja de Deus, que para o santuário ser purificado no céu depende primeiro da purificação do povo de Deus aqui na terra. Diz mais, o autor diz: não concordo com a ideia de que a purificação do santuário que está no céu depende da purificação do povo de Deus que está na terra. O autor do livro diz que ele não concorda. Tem nada a ver. Por que eles dizem isso? Porque eles acreditam que natureza pecaminosa é pecado. Então eles acreditam que nós iremos pecar até a volta de Cristo. Eles acreditam que o homem não pode vencer o pecado, viver sem cometer pecado. Então essa é a nova ideia da Igreja Adventista do sétimo dia, da nova liderança. E a palavra de Deus diz: assim diz o Senhor, primeiro aqui e depois lá. O serviço no santuário terrestre mostra, por conseguinte, que para que o santuário celestial possa ser purificado e o círculo do serviço do Evangelho possa ser concluído, tem que estar concluído primeiramente no povo que faz parte deste serviço. Isso quer dizer que no próprio santuário terrestre a transgressão não podia ser concluída e o fim dos pecados e a reconciliação pela iniquidade não podia ser feita e a justiça eterna não podia ser trazida até que tudo isto tivesse acontecido em cada pessoa que fazia parte no serviço do santuário. O santuário propriamente dito não podia ser purificado até que cada um dos que oravam tivesse sido purificado. O santuário não podia ser purificado enquanto, através das confissões do povo e das intercessões dos sacerdotes, estivesse sendo derramada sobre o santuário uma corrente de iniquidades, transgressões e pecado. A purificação do santuário era o afastamento de todas as transgressões, primeiro do povo, segundo do santuário, que através dos serviços dos sacerdotes foram postas sobre o santuário durante o serviço anual. E esta corrente tem que ser interrompida na sua fonte, ou seja, nos corações e nas vidas dos que oram antes que o santuário celestial possa ser purificado. Essa é a doutrina adventista do sétimo dia. Então, primeiro a purificação tem que acontecer entre o povo de Deus. E Ellen G. White ainda diz mais em Mensagens Escolhidas, volume 3, que Deus só vai derramar a chuva cerúlea quando ele tiver um ministério, uma igreja pura, santificada. Certo, irmãos? Então Deus não pode de maneira nenhuma derramar chuva cerúlea, colocar as mãos nos olhos, como faz os tribunais daqui da terra, daqui do Brasil, e fazer de conta que o povo de Deus está cometendo hoje não é pecado. Seria uma aberração da parte de Deus. A lição, página 119, tem o título que diz assim: o ataque ao santuário. E aqui a lição está dando a entender que esse santuário se refere ao santuário celestial, que o chifre pequeno atacou o santuário celestial.
e que a purificação do santuário é devido ao que o chifre pequeno fez ao santuário celestial, por ele ter atacado o santuário. Então, por isso, ao chegar 22 de outubro de 1844, ao finalizar as 2.300 tardes, então agora Cristo se levanta para purificar, para limpar aquilo que o chifre pequeno fez ao santuário de Deus. E isso é desviar o povo de Deus da verdade de uma verdadeira vitória sobre o pecado, de uma verdadeira purificação de suas vidas aqui na terra, tirando o foco, levando o povo de Deus a tirar o foco do juízo de investigação, da purificação do santuário, de entender que são os nossos pecados que poluem o santuário, que é os nossos pecados, quando nós confessamos, quando nós reconhecemos pelo Espírito Santo do Senhor, e agora nós confessamos esses pecados, e agora são transferidos pelo meio do sangue de Jesus Cristo ao santuário celestial. Então a lição está nos levando bem distante dessa realidade, bem distante dessa realidade, certo? E nos levando a crer que a purificação do santuário foi devido ao que o chifre pequeno fez, e não por causa dos nossos pecados. Vamos ler o que diz aqui a página 125. Diz assim: diante das atividades agressivas do chifre pequeno contra o santuário e seu ministério, a imposição de um falso sistema de adoração pelo papado, surge a questão: até quando durará a visão do sacrifício diário da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados. Daniel 8:13, ênfase acrescentada. Essa questão pressupõe que passará muito tempo até que o santuário seja restaurado. Então, o que foi que eles agora começaram a fazer desde 1970 com Ford? Tiraram a palavra purificado e colocaram a palavra restaurado. Ou seja, restaurado devido ao que o chifre pequeno fez, aos ataques, por ele ter demolido. Então agora ele precisa ser restaurado. A partir de 22 de outubro de 1844. Essa é a visão e o novo ensinamento da nova liderança adventista do sétimo dia. Mas a palavra é purificado. Por que purificado? Porque são os nossos pecados que estão sujando o santuário. Nossos, quando nós confessamos e abandonamos, e eles são transferidos, certo? De verdade. Porque existe confissões aceitáveis e confissões que não são aceitáveis. Diz mais: essa resposta apresentada por um dos seres celestiais nos informa que o santuário, que é retratado como sendo atacado, será limpo após os 2.300 anos. Então, aqui mais uma vez, sorrateiramente, a lição vem mostrando que o que Cristo está realizando no céu desde 1844 foi devido ao que o chifre pequeno fez, certo? E não devido aos pecados do povo professo de Deus que foram transferidos para o santuário celestial. Aqui é jogando por terra por completo a doutrina do juízo de investigação. O que Desmond Ford fez é o que hoje a liderança está dando continuidade. A copa foi cortada, mas as raízes ficaram. A árvore cresceu de novo, deu os seus devidos frutos, amargos e venenosos. E os adventistas do sétimo dia, que são leitores superficiais, estão se alimentando desses frutos de apostasia.
E nós que temos o conhecimento dessa verdade, devemos nos levantar, representar hoje, aqueles sacerdotes que tocavam a trombeta, despertando o povo de Deus, certo? Dizendo que algo está acontecendo. Durante 18 séculos, este ministério continuou no primeiro compartimento do santuário. O sangue de Cristo oferecido em favor dos crentes arrependidos assegurava-lhes perdão e aceitação perante o Pai. Contudo, ainda permaneciam seus pecados nos livros de registro. Como no serviço típico havia uma expiação ao final do ano. Semelhantemente, antes que se completa a obra de Cristo para a redenção do homem, há também uma expiação para tirar o pecado do santuário. Este é o serviço iniciado quando terminar os 2.300 dias. Naquela ocasião, conforme foram predito pelo profeta Daniel, nosso sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo para efetuar a última parte de sua solene obra de purificar o santuário. Como antigamente eram os pecados do povo colocados pela fé sobre a oferta pelo pecado, e mediante o sangue desta transferido simbolicamente para o santuário terrestre, assim, em um novo concerto, os pecados dos que se arrependem são pela fé colocados sobre Cristo e transferidos de fato para o santuário celeste. Então o santuário está sendo purificado não é pelo que o chifre pequeno fez, sim, mas é devido aos pecados do povo de Deus que foram confessados, que foram abandonados, foram transferidos para o céu. E aqui vem mostrando que os únicos pecados que estão sendo transferidos para o santuário, que está poluindo o santuário, são daqueles que confessam e deixam. Imagine você, irmãos, todo adventista do sétimo dia hoje, que vive sua vida de orgia, vivendo como quer, e que mesmo que se ajoelhe e confessa aquele pecado, mas ele não largou aquele pecado, mas está agarrado à sua vida de iniquidade, não pensa você que esses pecados são transferidos para o céu. Aqui diz bem claro que somente os pecados daqueles que se arrependeram profundamente, que abandonaram, esses pecados são transferidos para o céu por meio do sumo sacerdote Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, e por meio do seu sangue, esses pecados agora são transferidos e o santuário é poluído, certo? É poluído por meio do sangue de Cristo. Os nossos pecados são transferidos e ali o santuário é poluído. E aí requer uma purificação. Foi o que ele iniciou, essa obra, em 22 de outubro de 1844. Uma obra de purificar o santuário celestial. A obra do juízo de investigação. E diz mais, e como a purificação típica do santuário terrestre se efetuava mediante a remoção dos pecados pelos quais se poluíra, igualmente a purificação real do santuário celeste deve efetuar-se pela remoção ou apagamento dos pecados que ali estão registrados. Diz mais, mas antes que isto se possa cumprir, deve haver um exame dos livros de registro para determinar quem, pelo arrependimento dos pecados e fé em Cristo, tem direito aos benefícios de sua expiação. Olha só, a purificação do santuário, portanto, envolve uma investigação, um julgamento. Cristo vai mostrar perante todo o universo quem se arrependeu, quem venceu o pecado, quem obteve a vitória sobre o diabo, a carne e o mundo, quem fez uso do seu poder e quem não fez. Ele vai mostrar perante o universo inteiro, certo, que a humanidade, quando se une à sua divindade, se torna poderoso para vencer o diabo, a carne e o mundo.
Porque isso ele já realizou há 2000 anos atrás, quando ele assumiu a natureza pecaminosa de toda a humanidade. Ali ele deixou demonstrado que toda a humanidade nele pode vencer o diabo, a carne e o mundo. E isso é verdade presente na sua íntegra. Continuando a leitura. Isto deve efetuar-se antes da vinda de Cristo para resgatar seu povo, pois que quando vier, sua recompensa estará com ele para dar a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22, 12. Destarte, os que seguiram a luz da palavra profética viram que, em vez de vir Cristo à terra, ao terminarem 1844, os 2.300 dias, entrou ele então no lugar santíssimo do santuário celeste, a fim de levar a efeito a obra final da expiação preparatória à sua vinda. Verificou-se também que, ao passo que a oferta pelo pecado apontava para Cristo como um sacrifício, e o sumo sacerdote representava Cristo como mediador, o bode emissário tipificava Satanás, o autor do pecado, sobre quem os pecados dos verdadeiros penitentes serão finalmente colocados. Quando o sumo sacerdote, por virtude do sangue da oferta pela transgressão, removia do santuário os pecados, colocava-os sobre o bode emissário, que hoje representa Satanás e sempre representou o capeta. Diz mais, quando Cristo, pelo mérito de seu próprio sangue, remover do santuário celestial os pecados de seu povo, remover os pecados de seu povo. Quem é o povo de Deus? O povo de Deus são aqueles que hoje estão confessando, abandonando, buscando uma vitória sobre o diabo, a carne e o mundo, vivendo e buscando uma verdadeira reforma e reavivamento. Agora tem o professo povo de Deus. Você pode ver isso em 1 Testemunhos Seletos, página 335. Certo? Ou em 2 Testemunhos Seletos, páginas 62 a 66. Lá vem mostrando sobre o povo de Deus e o professo povo de Deus. O professo povo de Deus são aqueles que hoje estão no futebol, nas novelas, certo? As mulheres de shortinho, pintando os lábios, tirando a sobrancelha, certo? Os homenzinhos de camisetinha de gay, de calçãozinho, certo? Ouvindo as músicas mundanas, tá bom? Mesmo aqueles que se dizem da verdade presente, que hoje vive uma vida mundana, não prega sobre a reforma, não prega sobre a verdade, certo? Fica enganando as pessoas só por aí, com filosofia, filosofando, tá entendendo? Ganhando fama, mas não quer pregar uma verdadeira reforma, o povo continua cru. Esse é o professo povo de Deus. E pode amanhã ser povo de Deus, certo? Se ganhar o rumo certo. Mas por enquanto é professo povo de Deus. Diz mais. No cerimonial típico, somente os que tinham vindo perante Deus com confissão e arrependimento, e cujos pecados, por meio do sangue da oferta para o pecado, eram transferidos para o santuário, é que tinham parte na cerimônia do dia da expiação. Assim, no grande dia da expiação final e do juízo investigativo, os únicos casos a serem considerados são dos professo povo de Deus. O julgamento dos ímpios constitui obra distinta e separada, e ocorre em ocasião posterior. É tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? Grande conflito 480, 1 Pedro 4,17. Meus prezados e amigos irmãos, paz e graça seja com todos. Então, eu achei por bem, pela graça do Senhor, refazer este vídeo, certo? Lendo aqui os tópicos do Espírito de Profecia, refutando, argumentando através do Espírito de Profecia em cima desses erros da lição da Escola Sabatina.
Então vai ter continuação ainda, certo? Dos vídeos com respeito ao que a lição está fazendo a doutrina do santuário da expiação e do juízo de investigação. Que Deus venha abençoar seu povo mundialmente, toda a sua igreja, que nós venhamos, pela graça do Senhor, despertar para enfrentar o que está diante de nós. Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, nosso Salvador, é que nos ajoelhamos para agradecer por essa bênção. Senhor, abençoe esse trabalho, abençoe o canal Despertar em 1844. Abençoe teu povo, Senhor, em toda a face da terra. Desperta-nos, ó Deus, abre os nossos olhos, tira as escamas dos nossos olhos, nos dê forças, coragem para enfrentarmos o diabo, a carne e o mundo. Ó Senhor, não nos abandone, seja conosco, rogamos de Senhor pelos méritos de nosso sumo sacerdote Jesus Cristo. Amém.